Dia 13 de março, um dia dedicado à atenção com os nossos rins. 13 de março é o Dia Mundial do Rim. Uma data para a gente observar um pouco mais também os cuidados que deveremos ter com a nossa saúde e alguns dados preocupantes e estimativas para os próximos anos também. Uma estimativa, um levantamento feito pela Organização Internacional World Kidney Day aponta que 10% da população mundial tem alguma doença real crônica, uma doença renal, que se não for tratada, pode ser ainda mais grave e chegar até a morte. Então, para chamar a atenção para esse problema e estimular as medidas de enfrentamento da doença, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, também entra nessa campanha em 2025. Para falarmos um pouco mais sobre a data e sobre os cuidados com os nossos rins, nossa convidada direto aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é a doutora Agnes Neves, médica nefrologista, a quem agradecemos por atender o nosso convite. Doutora Agnes, muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui para falar sobre a saúde dos rins, um órgão frequentemente esquecido no nosso dia a dia. E esse número preocupante também retrata mais ou menos o cenário que você costuma atender aqui na região, aqui em Campinas. 10% da população mundial, estamos falando aí cerca de 850 milhões de pessoas. O brasileiro também tem cada vez mais apontado mais doenças renais? Sim, o brasileiro tem apontado cada vez mais doenças renais por um simples motivo. A população tem envelhecido mais, então a principal causa de morte passa a ser as doenças não transmissíveis. Infarto, AVC, diabetes, hipertensão, que são causas de risco para doença renal crônica. E normalmente o paciente demora para buscar ajuda médica, só vai quando o cenário já é um pouco mais delicado, doutora? Então, a gente tem um dado que é alarmante. 30% dos pacientes descobrem a doença renal crônica já em estágio final, que a gente não tem mais o que oferecer para retardar a doença, a não ser a terapia renal substitutiva. Então, 30% chega no hospital com queixas muitas vezes inespecíficas e a gente dá o diagnóstico de doença renal crônica estágio 5, que é o estágio final que precisa dessa terapia de substituição renal, hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. E isso também é visto em números que são levantados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Os dados são de 2022, são os mais atualizados, mas mostram que o número de pacientes com doenças renais crônicas avançadas é crescente. Atualmente, mais de 140 mil pacientes realizam diálise no país. Como é que é a diálise no corpo e em que momento o médico diz que a diálise é necessária, doutora? Justamente quando chega nesse estágio final. Então, a doença renal crônica ela é dividida em 5 estágios, do estágio 1 ao estágio 5. No estágio 5, os nossos rins, eles funcionam menos de 15%, ou seja, as suas atividades estão muito comprometidas, principalmente a de filtração das toxinas e a da filtração do líquido do nosso corpo. Então, os principais sintomas acabam sendo dessas duas coisas, tanto da filtração das toxinas, e aí a gente acumula creatinina, potássio, ureia, e costuma dar sintomas urêmicos, náusea, vômito, soluço, perda de peso por falta de apetite, então dá uma inapetência, às vezes diarreia, às vezes constipação intestinal. Então, esses são os sintomas do acúmulo das toxinas. E os sintomas do acúmulo do líquido, edema nos membros inferiores, então inchaço nos membros inferiores, a pressão se eleva, então é uma pressão cada vez mais descontrolada. Isso também é pelo acúmulo de líquido. Então eu acumulo líquido, meu vaso sanguíneo fica túrgido, fica cheio e isso eleva a minha pressão arterial. Estão atreladas, não é só também o estilo de vida, que depois eu queria que a doutora pudesse ressaltar, mas uma coisa que eu penso bastante é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Isso pode afetar os rins também? Com certeza. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios é uma das causas de doença renal crônica. Então, isso pode levar o paciente à diálise. Nossa. Então,
Muitas vezes pelo acúmulo, pelo uso crônico, mas tem pacientes que têm a lesão renal em usos agudos. Então, 15 dias de uso já leva a uma lesão renal. Então, os anti-inflamatórios são medicações que devem ser com prescrição médica, com orientação médica. Para dor e febre, o que eu costumo orientar, analgésico. Então, analgésico simples, dipirona, paracetamol. Se você precisa ficar usando anti-inflamatório com frequência, deve procurar um médico para ter orientação. Então, o que é aquela dor? O que é que a gente precisa tratar? Então, se você precisa usar anti-inflamatório com frequência, alguma coisa precisa ser tratada. Certo. E o anti-inflamatório é tapar o sol com a peneira. Então, a gente precisa ir atrás da causa. O que é que está causando essa dor e como é que a gente pode tratar isso? Porque o uso de anti-inflamatório de forma indiscriminada pode, além de não resolver o seu problema, te dar um novo problema, que seria a doença renal. Caramba. Doutora Agnes Neves, esse ano a campanha tem um slogan que é o seguinte: seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber, que inclusive é a camiseta que a doutora Agnes está usando para quem está nos acompanhando também pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. O que é o exame de creatinina? O exame de creatinina é o exame que mede a função renal. Então, a creatinina é um subproduto muscular que é eliminado pelos rins. Então, a gente consegue fazer essa medição no sangue, a gente faz a medida da creatinina sérica, da creatinina no sangue, e ela vai dar o cálculo da função renal. A gente coloca essa creatinina numa calculadora, que dá para achar na internet, no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, você coloca na calculadora e ela faz a estimativa da sua taxa de filtração glomerular, que, a grosso modo, é a taxa de funcionamento dos rins. Perfeito. E a progressão da doença? Existem sintomas que o pessoal de casa, quem está nos ouvindo, pode, às vezes, sentir ali e já correr para um médico ou não? É uma doença silenciosa? A campanha é justamente para fazer esse alerta, Nath. Então, a doença é, na maioria das vezes, silenciosa. Nossa. Então, a gente precisa ficar atento. Todos nós precisamos realizar o exame pelo menos uma vez ao ano. O exame da creatinina, que é um exame simples de sangue, fornecido pelo SUS, barato se for fazer particular, todos os convênios cobrem. Então, é um exame simples de ser realizado. E o exame de urina, que também é um exame simples de ser realizado. A gente precisa fazer o rastreio de toda a população, porque é uma doença silenciosa, mas principalmente dos grupos de risco para desenvolver doença renal crônica. Quais são esses grupos de risco para desenvolver doença renal? São os pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, aqueles que possuem alguma doença cardiovascular, que tem história de doença renal na família, e os pacientes mais idosos. Perfeito. O ouvinte participando conosco aqui também, doutora, o DJ Alê, nosso ouvinte aqui diário do Manhã Bandeirantes, ele faz uma pergunta interessante que a gente pode entrar, inclusive, nos hábitos de alimentação e de consumo. Ele questiona a respeito do whey protein. Consumo do whey protein em demasia pode dar problema aos rins ou isso é mito? Boa. Os rins, eles filtram todas as substâncias do corpo. Tudo em excesso faz mal. Então, dietas hiperproteicas em excesso pode fazer mal? Pode, mas o uso correto do whey protein não tem nenhuma alteração renal. Então, dá para você usar desde que você saiba a sua função renal. Os pacientes com doença renal crônica já estabelecida, esses precisam ter um maior cuidado com as dietas ricas em proteínas, porque acaba tendo mais toxinas no corpo. Mas se nosso rim filtra bem, não tem problema usar, desde que a dose seja a dose correta. E o consumo de sal excessivo? Esse é o grande vilão? Esse faz mal para todo mundo. Esse é o grande vilão, tanto para hipertensão, tanto para elevação da pressão arterial, quanto para doença renal. Então, o brasileiro, ele consome muito sal. A gente tem que o consumo de sal diário adequado são de 5 gramas do nosso sal de cozinha. O brasileiro consome, em média, 12 gramas. Então, a gente precisa começar a adaptar o nosso paladar ao menor consumo de sal. E a gente pode fazer isso de forma simples. A primeira é tirando o saleiro da mesa. Não deixar ele ali como uma tentação. Exatamente. O segundo é reduzir os alimentos ricos em sal. Então, os embutidos,
Os embutidos têm, às vezes, a quantidade em 100 gramas que você deve consumir de sal em um dia. Então, a gente deve consumir o sal 2.500 no máximo, 2.000 a 2.500. E aí você tem em 100 gramas de embutido a quantidade que você deveria consumir no dia de sal. Então, evitar os embutidos, os enlatados, os produtos ultraprocessados. A gente vem cada vez mais numa campanha de descascar mais, desembalar menos. Então, consumir mais produtos de origem natural e menos produtos ultraprocessados. E a urina pode falar muito sobre os rins. Como que a gente pode observar no nosso dia a dia mesmo a coloração da urina, o que ela quer dizer? Porque eu acho que é importante o pessoal ter essa consciência, olhar a urina todo dia. Exato. Eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente precisa dar tchau para o nosso xixi. Então, a gente precisa observar o nosso corpo como um todo. E a urina faz parte disso. Então, a principal característica da urina, ela tá numa coloração amarelo clara. Então, se nós percebermos, é habitual que a nossa primeira urina do dia seja mais escura. Por quê? Porque uma das funções dos rins é concentrar a urina durante a noite para que a gente durma bem, para que a gente não fique acordando toda hora para fazer xixi. Então, a primeira urina do dia, ela é mais escura, mas o resto das urinas tem que ir clareando. Então, tem que ser de uma coloração amarelo clara. Então, se for um amarelo citrino, um amarelo ouro, um laranja, a gente precisa hidratar mais. Se for um vermelho, isso já fala a favor de sangue. Aí já precisa de uma consulta médica. Se for um marrom cor de Coca-Cola, isso também corresponde a alguns outros problemas renais. Isso também merece a avaliação médica. E a transparente? Porque às vezes fica até transparente. Quer dizer algo? A transparente pode falar duas coisas. Ou você está bebendo muita água, isso está deixando sua urina amarelo muito clara, a transparente. Esse é um dos pontos. E o segundo ponto pode falar a favor de uma doença renal. Então, se ela é sempre muito clara, principalmente a primeira do dia, se ela é sempre transparente, você não está conseguindo eliminar as toxinas pelo xixi. Então, se você não está conseguindo eliminar as toxinas pelo xixi, ela está ficando transparente. Então, às vezes, esse é um dos primeiros sinais de que você está tendo um problema nos rins. Nós estamos conversando com a doutora Agnes Neves, médica nefrologista, a respeito do Dia Mundial do Rim, que é nesta quinta-feira, 13 de março. Ouvinte também participando conosco, o Edivalmir Massa, ele conta aqui um relato pessoal, ele diz que ele é transplantado, ele diz que o médico orientou que ele não tem restrição de nada, se puder e quiser o rim saudável, ele deve evitar algumas coisas, como a médica aqui, nossa convidada, a doutora Agnes, bem explicou. Embutidos, enlatados, refrigerantes, sucos de caixinha, leite de caixinha, maneirar no sal, no açúcar e tocar a vida. E essa é uma realidade de muitos brasileiros. O transplante de rim, segundo o Ministério da Saúde, representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos no Brasil. Então, de cada 10 transplantes, 7 são de rins. Mas ainda há um tabu com relação à doação de órgãos, doutora, no país? Com certeza. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer sobre doação de órgãos é que para ser um doador, você tem que falar para a sua família. A gente não tem como colocar um documento em vida, colocar no RG. Quem vai decidir, no final das contas, é a nossa família. Então, a gente precisa falar do nosso desejo de ser um doador para a nossa família. E existe muito tabu em relação ao seu desejo virar alguma coisa no hospital. Exemplo. Eu tive um acidente, fui para o hospital porque eu sou doador de órgãos, a equipe não vai ter tanto desempenho para mim porque eu sou um doador de órgãos. Isso é completamente mentira. Então, a equipe que é voltada para o transplante, para a doação, é completamente diferente da equipe assistente. Então, a equipe assistente do paciente é uma, a equipe que vai fazer a captação de órgãos, a doação, o transplante é outra equipe que não tem a ver com o paciente que vai ser o doador. Então, as equipes são diferentes, a assistência é diferente e hoje em dia a gente tem um protocolo muito bem estabelecido de morte encefálica. Então, a gente consegue ser um doador quando a gente tem morte encefálica e não morte cardíaca. Porque na morte encefálica, a gente consegue ter a preservação dos órgãos,
mas a morte encefálica é a morte do cérebro, então é a morte em si. Se nenhum sinal vital ali, nada da funcionalidade funciona sem o nosso cérebro. Então, a morte encefálica é a morte em si. Mas a gente tem um protocolo bem estabelecido, com avaliação de 2 médicos treinados, no protocolo que tem mais de 12 itens. E além dessa avaliação com 2 médicos treinados, a gente tem uma avaliação adicional, que é uma avaliação por exame de imagem, que vai constatar a ausência de atividade elétrica, a ausência de atividade cerebral. Mediante a informação que o Heitor comentou, né, esse número alarmante nos brasileiros, tem alguma peculiaridade do Brasil ter esse número tão alto? O mundo todo tem esse número alto. Ah, caramba, eu imaginei que pudesse ser a nossa alimentação, mas não. Não, é uma realidade mundial. Então, a população está ficando cada vez mais hipertensa, cada vez mais diabética, cada vez mais obesa. Então, tem a ver com os nossos hábitos de vida. Então, isso tudo gera fatores de risco para a doença renal. E é por isso que 1 em cada 10 brasileiros, 1 em cada 10 pessoas apresenta a doença renal. E os números são cada vez mais alarmantes. Se a gente considerar, por exemplo, o número de pacientes que fazem hemodiálise, hoje no Brasil, a gente tem mais de 157 mil brasileiros em diálise. Só que esse número, ele dobrou nos últimos 10 anos. Caramba. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Agnes Neves, médica nefrologista, falando hoje sobre o Dia Mundial do Rim, comemorado neste dia 13 de março, com importantes informações, com importantes dicas para a nossa saúde e que a partir de agora a gente tem que absorver e cuidar mais da nossa saúde. Ainda mais os homens, né, doutora, que geralmente só procuram um médico quando a situação já é mais complicada. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre saúde aqui com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, Heitor. Vou deixar um convite final para os nossos ouvintes. No dia 16 de março, teremos uma caminhada no Parque Taquaral, ali no Portão 1. E nessa caminhada, a gente vai fazer a medida da glicemia, da pressão arterial e da creatinina. Então, se você apresenta dúvida, apresenta algum fator de risco, as medidas são gratuitas. Aparece para fazer a nossa caminhada e tirar suas dúvidas sobre a saúde renal.